irmãos. Reis, capítulo 23, irmãos. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 23. Nós vamos falar de reforma. E reforma de dentro para fora. Jesus hoje ele vai mexer com a tua estrutura. Jesus hoje ele vai mexer com a tua vida. Ele vai colocar as coisas que estão fora do lugar. Ele vai começar a colocar no lugar nessa noite de hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro Segundas Reis, capítulo 23. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim: E Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples aos mais importantes, e leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou de pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor, comprometendo-se a obedecer o Senhor e a cumprir os seus mandamentos, preceitos e decretos. E todo o coração e de toda a alma confirmou desse modo os termos da aliança escrito no livro. E todo o povo se comprometeu com a aliança. E em seguida o rei deu ordem aos sumos sacerdotes Euquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo, para que removessem do templo todos os utensílios usados aos cultos de Baal, a Azer e a todos os astros do céu, e mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços e nos vales de Cedron, e levou as cinzas para Betel, e eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios aos santuários idólatras, todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. E também havia também oferecido sacrifício a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros do céu. E removeu do templo do Senhor os postes de Azer, e levou para fora de Jerusalém, no vale de Cedron, aonde queimou, pois moeu as cinzas dos postes e lançou a pó sobre os túmulos do povo. Versículo 7. E também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, aonde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azer. Amém? Aplauda ele neste lugar. A palavra do Senhor que nós lemos aqui, falando sobre o rei Josias, que assume ali Judá como rei ainda muito jovem. E se nós formos olhar alguns capítulos anteriores da história, nós vamos ver a Bíblia falar a respeito do seu avô Manassés, que era um homem mau, um homem que corrompeu o templo do Senhor, um homem que trouxe culto a Baal para dentro da casa do Senhor, aonde era adorado o nome do Senhor. Esse homem trouxe ali deuses esculpidos por mãos para poder ser adorado na onde se adorava o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o seu avô, ele também traz prostitutos cultuais, e criam tenda dentro do templo do Senhor, aonde era adorado o nome do Senhor. E ele começa ali fazer cultos a Baal, a Azera, aonde se adorava ao Senhor, não se adorava mais. E a Bíblia diz que Manassés, antes de morrer, ele se arrepende, mas o seu filho, ele começa a praticar as mesmas iniquidades. Manassés era tão terrível que a Bíblia vai dizer que ele chega a sacrificar um dos seus filhos. Mas a Bíblia vai dizer que ele se arrepende.
Só que o seu filho, ele reina em seu lugar e ele começa a fazer as obras más de do seu pai. E a Bíblia vai dizer que ele morre. Só que José assume o reinado. E ele pega, vamos dizer assim, uma bucha em suas mãos. Porque um certo dia estão limpando o templo e encontram ali a lei do Senhor. Fala para quem está do seu lado. Primeiramente, para se encontrar algo de valor, precisa haver uma limpeza. Para se encontrar algo de valor, primeiramente precisa haver uma limpeza. Aquela mulher, quando ela perde aquela dracma, que era algo de valor, para ela encontrar, ela precisou promover uma limpeza. E Jesus está falando nessa noite de hoje, existe algo de valor dentro de você, e que hoje Ele vai começar a promover uma limpeza. Mas não vai ser uma limpeza física, não vai ser uma limpeza na tua carne, vai ser uma limpeza no teu coração, vai ser uma limpeza de dentro para fora, onde muitos vão enxergar em você. A Bíblia diz que então se encontra a lei e ele começa a observar a lei, ele começa a ver que as coisas estão erradas. Porque onde a verdade chega, a mentira ela não prevalece. Na onde Jesus chega, a enfermidade não prevalece. Na onde Jesus chega, Satanás tem que bater e retirar. A Bíblia diz que então ele começa a observar a lei e ele começa a analisar que havia algo de errado. Eu não vou me demorar na palavra nessa noite, porque eu sei que Deus, Ele vai fazer um mover aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz então que Ele convoca os sacerdotes, Ele convoca o povo para um arrependimento e Ele começa a fazer uma limpeza no templo. Fala para quem está do seu lado, você é templo nessa noite. Fala com voz de profeta para ele, você é templo nessa noite. Você é templo. E Jesus quer promover uma limpeza em você nessa noite. E vai ser de dentro para fora. Ele vai levar as tuas estruturas nesse lugar. Vamos tirar os cultos de Baal, porque está por fora. Falando nas minhas palavras para vocês entenderem. Josias falando para o povo. Não está escrito isso na lei. Vamos pegar esses deuses esculpidos por mão. Vamos levar para fora de Jerusalém, para fora de Judá. Vamos reduzir as cinzas. Vamos derrubar as casas de prostitutas cultuais. Para você entender que não tem nenhuma criança. Havia naquele tempo, as mulheres eram prostitutas e tinham relações em forma de culto aos deuses de Azer. Para você ver o que havia se tornado a casa do Senhor. O povo estava corrompido. Só que Deus está falando para nós essa noite de hoje, como está o teu coração? Está corrompido? Na onde se adorava o Senhor, bispo, o povo estava corrompendo e se prostituindo. Jesus está falando para você, na onde eu tenho que estar na tua vida, você tem colocado coisas que não é para estar. Você está entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? O altar que eu tenho dentro de você, você tem colocado coisas que não eram para estar. E a Bíblia diz então que ele começa uma reforma. Ele começa a derrubar os altares. Vamos botar fogo em tudo. Leva para fora de Judá. Eu vou ser diferente do meu avô e vou ser diferente do meu pai. Eu vou adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele começa ali a promover uma adoração, Cleiton. Ele começa ali a adorar o Senhor. Começa ali a invocar o nome do Senhor. E eu imagino o Senhor olhando para aquele povo ali, se arrependendo. Só que a Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 7, abre para mim, pastor Rafael. Jeremias, no capítulo 7, que Deus levanta o profeta Jeremias para falar no meio do povo.
princípio parado de cultuar Baal, mas o seu coração estava corrompido. E Deus levanta o profeta Jeremias. Lê aí, pastor Rafael. Sim, capítulo 7 primeiro. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aleluia. Sabe o que Jeremias está falando? Que a palavra do Senhor que veio a Jeremias, esse povo derrubou o altar. Esse povo acabou com a adoração a Baal e a Zera dentro do templo. Mas o coração deles ainda está nisso. Pergunta para quem está do seu lado: cadê o seu coração? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração nessa noite? Onde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Porque às vezes nós falamos que derribamos algum altar, mas o nosso coração está naquele altar. E nós estamos aqui como sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro só a morte. Quando Jesus ele fala a respeito do sepulcro caiado, que ele compara ali os escribas e os fariseus, porque eram homens que entendiam da lei, eram doutores que sabiam de tudo, mas eles eram como sepulcros caiados. Muitos olhavam para eles com aquela roupa sacerdotal e falavam: esse daí é o sacerdote do Senhor. Mas Deus sabia que o coração deles estava corrompidos. Como está o teu coração nessa noite? Nós estamos aqui hoje, nós adoramos e falamos: Senhor, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Mas o nosso coração está longe daquele que deve ser adorado. Nós levantamos a nossa mão, nós adoramos ao Senhor, nós viemos aos cultos, nós dizimamos, nós entregamos a nossa oferta, mas o nosso coração está longe. Foi isso que Deus levantou Jeremias. E eu imagino o povo todo ali, tentando adorar o Senhor, dizendo que derribou os altares, que havia acabado os cultos aos deuses Baal e Azera naquele lugar, que os profetas que estavam corrompidos haviam sido tirados, e todo mundo achando que estava legal aquele culto que Josias promoveu, achando que estava bonito. Aí chega Jeremias e começa a chorar. Vocês estão dizendo: o templo do Senhor é este, mas o coração de vocês está longe, o coração de vocês ainda estão voltados a Baal. E sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Vocês estão aqui me adorando, mas o coração de vocês está longe de mim. Estão longe de mim. E porque o coração do povo estava muito longe, se a gente for estudar, a Bíblia vai dizer que eles foram levados cativos à Babilônia. Jeremias chegou até ser lançado no poço, por ser um profeta que falava a verdade. E Deus está falando para nós essa noite: é tempo, irmãos, de derribar altares aonde o Senhor ele tem que ser adorado. É tempo de derribar altares na onde o Senhor ele tem que ser o centro. Você não está entendendo nada. Às vezes você tem colocado o teu filho, o teu casamento, você tem colocado outras coisas no altar na onde Deus deve ser adorado. Você tem trocado coisas no altar na onde Deus devia ser adorado.
E a Bíblia vai dizer que se nós formos olhar, a intenção de Josias era boa. Ele queria trazer de volta o culto ao Senhor. Só que não é só o culto. Não era só o culto. Era o que estava dentro do coração das pessoas. Você está entendendo nessa noite que Deus está falando para nós? Não é vir aqui entregar o culto. Não é vir aqui cantar o louvor. É vir aqui de coração e entregar de corpo e alma e espírito. É vir com verdade para a presença dEle. É estar aqui com sinceridade. É estar aqui para adorar Ele em espírito e em verdade. O que você tem colocado no altar, na onde Deus Ele deve ser adorado, na onde Deus Ele deve ser exaltado. Imagina um povo todo espantado com a palavra de Jeremias. Talvez eles estivessem pensando dentro deles: nossa, nós fizemos a reforma e Deus vai trazer hoje uma palavra de bênção. Deus vai dizer que o povo agora vai prosperar, que os inimigos vão cair, que Judá vai ser vitoriosa. E Deus falar que é para eles se arrepender, porque o coração deles está longe. Que aquele culto não servia para nada, mas Deus conhece o coração. Deus esquadrinha o meu e o teu coração nessa noite. Deus sonda os teus pensamentos. Jonas tentou fugir da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que a ordem era para ir para onde? Para Nínive. E ele foi para onde? E a Bíblia vai dizer que veio uma tempestade. E está todo mundo lá adorando o seu Deus, clamando ao seu Deus. E Jonas está lá onde? Escondido. Mas Deus achou ele. Fala para quem está do seu lado: Deus vai te achar aqui nessa noite. Deus está achando pessoas aqui nessa noite. Pessoas que acham que estão escondidas aos olhos do Senhor, mas Deus vai te achar nessa noite. Você não está entendendo nada do que Deus está falando nessa noite, mas Deus vai te achar nessa noite. E Ele esquadrinha o teu coração. Ele vai começar a mudar as coisas da tua vida, de dentro para fora. Aleluia. E ele estava lá no cantinho no bar. Quando pergunta: e você não vai clamar ao seu Deus? Ele já sabia que o negócio era com ele. Ele não é besta, ele sabia quem ele servia. E lá no ventre do peixe, a Bíblia vai dizer que ele é jogado para fora do barco e se resolve tudo, acaba a tempestade. 3 dias no ventre do peixe. Do grande peixe. Que eu não vou discutir com você se era peixe, se era baleia. Se a Bíblia está falando lá que ele estava lá dentro, ele estava. Porque a palavra de Deus aos olhos humanos é uma loucura. Mas para aqueles que enxergam pela fé. Só que ele estava lá no ventre do grande peixe. A Bíblia vai dizer, por 3 dias, e ele clama ao Senhor e o Senhor ouve. Sabe o que Deus está falando para você? Você acha que você está escondido. Você acha que Deus não está te vendo, mas Ele está te vendo. Ele está te vendo e Ele te achou aqui nessa noite. Você foi escolhido para estar aqui nessa noite. Talvez você esteja falando assim: fulano deveria estar aqui nessa noite, mas Deus está falando: é você que tinha que estar aqui. A gente se entristece porque as 40 não veio, mas Deus separou eu e você para estarmos aqui. É você que precisava ouvir essa palavra. É você que precisava ouvir o que Deus tinha nessa noite. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar o teu ser. Ele quer promover a reforma. Mas não aquela reforma falsa na onde nós estamos vendo o exterior.
Não onde nós estamos vendo por fora, mas aquela reforma que Ele sabe que é por dentro. Que é de dentro para fora. Aleluia. Fique de pé nessa noite. Deus quer mudar a tua vida nessa noite. E eu creio. Nós cremos numa mudança de dentro para fora. Nós cremos que serão derribados nessa noite. Nós cremos, Senhor, que enfermidades serão curadas porque o teu nome está sendo glorificado. Aleluia. Feche seus olhos essa noite. Nós vamos orar. Eu vou passar para o bispo. Ele vai fazer daqui a pouco a oração da fé. Nós cremos nisso. O Senhor com as suas palmas, receba o bispo.